Eu estou recebendo aqui, mais uma vez, no programa Passando a Limpo, o deputado federal Fábio Garcia. Deputado, seja bem-vindo comigo. Boa noite, tudo bem? Como vai? Boa noite, tudo bem? Muito prazer, é um prazer enorme estar aqui com vocês para a gente poder bater um papo sobre tudo que está acontecendo em Brasília e no nosso estado do Mato Grosso. Com certeza. Eu já quero até lhe perguntar, o senhor participou dessas discussões, acompanhou bem essa questão da redução aí dos combustíveis, da maneira como foi construído esta pauta com a proposta de poder amenizar o custo exatamente com essa despesa no bolso do trabalhador? Eu acompanhei, na verdade, a nota de informe técnico da Petrobras, que mudando a forma de precificação de combustível no Brasil. Antes, a Petrobras, ela tinha um preço que eles chamam preço de paridade internacional, PPI, Sim, que simplesmente pegava o preço do combustível fora do Brasil, no mercado internacional, convertia ele em dólar, convertia esse valor para reais e aplicava no Brasil. Acontece que a Petrobras, ela é uma empresa que detém o monopólio do setor de combustível no Brasil. Essa é a grande realidade. Ainda que o governo não queira dizer isso para a sociedade de forma clara, mas essa é a verdade. 65% da Petrobras é de grupos, né? Na verdade, dividida em dois grupos, de investidores, que tem a maior parte, de trabalhadores, que é a questão principalmente de um grupo privilegiado ali, e me parece que 35% somente é do Brasil. Porém, o Brasil é o maior acionista, percentualmente falando, mas não detém o controle total da Petrobras. Não, e eu digo assim, ela tem um monopólio porque ela detém quase a totalidade da capacidade de refino do país. Verdade. Então, qualquer combustível para ser comercializado nesse país passa pelas mãos da Petrobras. Sem dúvida. Então, ela tem o poder de controlar o mercado. E o que aconteceu com o poder de controlar o mercado da Petrobras? Aconteceu que a Petrobras, por algum tempo, enriqueceu sócios privados de fora do país. Com certeza. A Petrobras, nos anos passados, onde teve os maiores lucros da sua história e colocando ao brasileiro os maiores preços de combustível da sua história, ela fez com que o brasileiro pagasse do seu bolso, quando abastecia seu carro nos postos de gasolina, ou seu caminhão com diesel, sua caminhonete com diesel, fez com que esse lucro da Petrobras fosse enviado para seus sócios, que a maioria são sócios privados. O governo tem menos de 40% da empresa, portanto, mais de 60% da empresa está na mão de sócios privados. Verdade. E 40% desses 60% são sócios estrangeiros. Verdade. Portanto, o povo brasileiro, que estava abastecendo o combustível mais caro, um dos mais caros do mundo e, sem dúvida, um dos mais caros da história desse país, estava, na verdade, bancando lucros extraordinários de investidor estrangeiro, o que era um verdadeiro absurdo. Você acredita que isso vai ser sustentado por um longo período ou nós estamos vivendo apenas um momento de relaxamento nesse preço? Daqui a pouco essa bolha volta a inchar novamente. Eu defendo e sempre defendi que só há uma forma da gente poder baixar preço de forma real, consistente, é uma competição muito ampla. Então, enquanto a Petrobras tiver o monopólio do mercado, o preço precisa ser controlado para que não haja enriquecimento sem causa dos sócios privados. Eu concordo plenamente também. Agora, qual o caminho definitivo? O caminho definitivo é a gente abrir esse mercado para competição. Eu também concordo plenamente. Vamos trazer as petroleiras de fora desse país para vir atuar no Brasil. Traz British Petroleum, traz a Shell, traz tantas outras empresas que atuam mundo afora para competir. E o brasileiro terá a opção de abastecer naquele posto que tenha o combustível mais barato. Com certeza, e com Tanto qualidade. faz se vai ser com Petrobras, ou Shell, ou British Petroleum, ou qualquer outra, ou Equatorial, ou qualquer outra empresa de petróleo. O que interessa para o brasileiro é poder ter a opção de abastecer. Do livre comércio, de você poder comprar. Com combustível barato. Esse, para mim, é o caminho. Eu concordo. Então, a gente precisa, enquanto não tiver essa posição, controlar preço, sim, porque é uma injustiça com o brasileiro ele ter que financiar lucros bilionários mandados para fora do país. Agora, para o caminho ser definitivo, a gente precisa abrir esse mercado, a gente precisa fazer com que esse mercado seja de fato competitivo. Bom, vamos aguardar para ver quando vai chegar
de fato, esse desconto, conforme nós ouvimos na matéria minutos atrás, no bolso do consumidor, porque isso que nós estamos querendo ver. Deputado Fábio Garcia, aproveitando que nós estamos falando de Brasília, terça-feira caiu como uma bomba a cassação do deputado Deltan Dallagnol, né, do PL do Estado do Paraná. O que nós estamos acompanhando de lá para cá é um verdadeiro desastre da democracia brasileira. O que nós estamos vendo é um sapateio em cima da Constituição do país, um modelo de justiça que mais parece uma ditadura, um motivo que, ao meu ver, é ridículo, uma suposição, talvez foi o motivo da cassação do deputado Deltan Dallagnol. O que nós podemos esperar de Brasília, diante de uma situação como essa, e qual é a reação dos parlamentares, não só da Câmara Federal, como no Senado da República, diante desta injustiça, mais uma vez, cometida pelos tribunais, pelas Supremas Cortes desse país? Agnello, a democracia, para mim, é o melhor regime vigente até hoje no mundo. Nós não podemos abrir mão dela. E não podemos deixar escapar essa grande conquista que o país teve, custe o que custar. E para que a democracia ela possa, de fato, existir, de fato e de direito, primeiro há que se respeitar a vontade do povo, a vontade das pessoas. Na democracia, a vontade do povo ela é soberana. E, portanto, as pessoas manifestam as suas vontades, dos seus representantes, no voto popular, na urna. E essa vontade precisa ser respeitada. Doa quem doer. Eu posso não gostar do candidato A, B, C, D, mas eu tenho a obrigação, numa democracia, de respeitar a vontade da maioria, que foi às urnas e elegeu este representante. Portanto, para mim, é sagrado, numa democracia, respeitar a vontade da população. Há exceções a essa questão, sim. Mas quais são as exceções? Somente quando há um crime comprovado, fático, sem dúvida nenhuma, transitado e julgado pelo Congresso Nacional, como foi o caso do impeachment de uma presidente da República, que cometeu um crime, passou pelo Congresso, casa representante do povo. O Congresso foi lá e aprovou um pedido de impeachment, mas ali o Congresso estava exercendo o seu papel, porque ali estavam reunidos os representantes eleitos pelo povo brasileiro. Portanto, nesses casos de exceção, pode sim existir a cassação de um mandato. Agora, a gente precisa respeitar a legislação brasileira. A legislação brasileira é muito clara em dizer que existe no nosso país algo que é a presunção da inocência. A legislação brasileira não fala a presunção de culpa. Portanto, para a gente manter a democracia, é extremamente necessário o respeito à soberania do voto, da vontade popular. O deputado Dallagnol teve 345 mil votos, foi um dos deputados federais mais votados do Brasil. O fato dele ter pedido afastamento da Procuradoria Federal 11 meses antes das eleições é um dos motivos reais desta cassação. Porque, segundo o tribunal, a Suprema Corte Eleitoral, havia uma suposta ou suposição ou uma possibilidade dele vir a responder por processos administrativos enquanto ainda procurador federal envolvido no caso da Lava Jato, que colocou atrás das grades ladrões e corruptos desse país. E por conta deste fato, de uma possibilidade dele vir a ser investigado, julgado e condenado, é que o TSE acabou atribuindo a ele a ilegibilidade através da cassação. Eu nunca tinha visto isso. Não, ninguém nunca tinha visto. Eu nunca tinha visto uma ação como essa. E não passou de forma alguma pelo Congresso. Quer dizer, o Congresso foi atropelado, mais uma vez.
Portanto, é o que eu estava dizendo. Então, para a gente poder garantir a preservação dessa conquista importante do brasileiro, que é a nossa democracia, nós precisamos respeitar a soberania do povo brasileiro, Com certeza. expressada nos votos, respeitar o nosso arcabouço legal, que é a nossa lei e a nossa Constituição, e garantir o equilíbrio entre os poderes. Com certeza. O equilíbrio e a independência dos poderes Perfeito. é o que garante a nossa democracia. Com certeza. Se um poder se exalta mais com o outro, está ferida a democracia ali. Não importa qual poder está avançando. Verdade. Então, é necessário que este país trabalhe, se posicione para restabelecer uma das principais conquistas que esse país já teve, que é a nossa democracia. Perfeito. Saindo de Brasília, eu quero vir aqui para a nossa terrinha Cuiabá, porque eu já quero entrar direto ao assunto, porque o senhor é pivô de uma grande discussão. É verdade, principalmente dentro do União Brasil. Olha, ultimamente só se fala em Eduardo Botelho e Fábio Garcia. Quem vai ser o candidato a prefeito pelo União Brasil, com o braço forte do governador Mauro Mendes? Botelho já disse que não abre mão. E o senhor já vem de um histórico político interessante aqui na capital. Neto de Garcia Neto, que já foi prefeito de Cuiabá, né? Sobrinho de Manuel Antônio Rodrigues Palma, né? Prefeito Palma. Prefeito Palma, na verdade, eu tive a oportunidade de conviver com a família, com os filhos, conheci demais, né? E foi, na época, tido como um dos melhores prefeitos que Cuiabá já teve. Tem muita gente que tem saudade do Palma, e eu também tenho muita saudade dele, faz muito tempo que eu não converso com ele. E agora aparece Fábio Garcia também, que já abriu o coração e disse: meu sonho é ser prefeito de Cuiabá. O senhor já passou por lá na gestão de Mauro Mendes, como um dos braços direitos dele. Quer voltar agora para a prefeitura como prefeito. Está confirmado isso, deputado Fábio Garcia? Meu sonho está confirmado, a minha vontade está confirmada, mas tudo é uma construção, Minelo. Como você disse, minha família, eu venho de uma família que tem uma raiz muito profunda com essa cidade. Politicamente, sim, com certeza. Politicamente, de trabalho. Sim, Meu avô foi o primeiro prefeito eleito da história de Cuiabá. Sim. Né? E o meu tio Rodrigues Palma também foi prefeito. Nós somos uma família, né, que tem um laço muito forte com Cuiabá. Então, e eu tive a oportunidade de ser secretário de governo do Mauro Mendes. E na minha secretaria ficavam os projetos estratégicos para Cuiabá. E naquela oportunidade, eu e o Mauro sonhamos com uma cidade de Cuiabá, capital do estado do Mato Grosso, que tivesse a dimensão desse estado, que é hoje o terceiro maior produtor de grãos do mundo. Que essa prosperidade que acontece no interior do estado do Mato Grosso pudesse acontecer também em Cuiabá. E que essa cidade de Cuiabá conseguisse representar, através do seu povo, das suas obras, da qualidade de vida que ela poderia oferecer às pessoas, a grandeza desse estado. E eu tenho absoluta convicção que Cuiabá pode isso, e que Cuiabá pode muito mais, Agnello. Eu tive a oportunidade de trabalhar já em vários locais na minha carreira profissional, e Cuiabá tem uma diferença muito grande. Cuiabá tem uma capacidade de acolher as pessoas como nenhuma outra cidade deste país, ou talvez nenhuma outra cidade do mundo. Eu desconheço uma cidade onde tem essa capacidade de acolher quem vem de fora, como tem em Cuiabá. A gente guarda aqui em Cuiabá de forma muito marcante a nossa cultura, as nossas tradições, que são, né, as nossas músicas, a nossa comida, as nossas tradições das festas de santo que tem, o que faz de Cuiabá um povo único e diferenciado. O senhor se sente preparado, caso seja o nome do União Brasil, confirmado nas convenções que irão acontecer no ano que vem, em disputar uma eleição e com uma forte possibilidade de vencer essa eleição, com o apoio do governador Mauro Mendes, e administrar uma cidade tão complexa, uma cidade de um potencial extraordinário, como o senhor mesmo disse? O senhor se sente capacitado para isso, deputado Fábio Garcia? Olha, eu respondo isso falando um pouco da minha história de vida, né?
Eu me formei muito jovem, eu comecei minha faculdade muito jovem, com 16 anos. Comecei a trabalhar jovem também, porque eu estagiava numa indústria de refinaria de petróleo, a gente está falando de petróleo agora, eu estagiava numa empresa de refinaria de petróleo durante a manhã, à tarde e à noite eu estudava engenharia. Me formei, portanto, muito cedo, porque eu entrei na faculdade cedo. Depois eu fui fazer uma pós-graduação numa das melhores universidades do mundo e comecei uma carreira como funcionário executivo, administrador de grandes empresas. E eu fiz a minha carreira de estagiário, para analista, para supervisor, para gerente, para diretor, e fui diretor-presidente de grandes empresas com sede no Brasil e fora do Brasil, empresas multinacionais, com menos de 28 anos, cujo faturamento dessas empresas a nível mundial é maior do que a cidade de Cuiabá. E então, e quando eu tive a oportunidade de estar com o Mauro na prefeitura, como eu estava dizendo, nós desenhamos juntos projetos importantes para essa cidade de Cuiabá, como, por exemplo, o Parque das Águas, como, por exemplo, o Parque Tianair, como, por exemplo, a requalificação da orla do Porto Cuiabá, porque a gente queria, na verdade, devolver para essa cidade um dos nossos maiores patrimônios, que é o rio Cuiabá. A gente entendia que Cuiabá tinha crescido de costas para esse rio Cuiabá, e a gente queria que o cuiabano pudesse voltar a abraçar esse rio, como eu fazia na minha infância. Eu lembro muito bem do restaurante flutuante que ficava ali, eu adorava ir nesse flutuante, conviver com o rio Cuiabá. Portanto, e a gente fizemos o projeto do novo Hospital e Pronto-Socorro de Cuiabá, hoje chamado de HMC. Fui com o Mauro Mendes até Pernambuco, na época era governo do Eduardo Campos. Eduardo, qual foi o seu melhor hospital em Pernambuco? Qual é o seu melhor hospital? Passa esse projeto para nós. Nós começamos esse projeto do HMC, do projeto do melhor hospital de Pernambuco, que foi aprimorado ainda pelo nosso então prefeito Mauro Mendes. Eu participei de toda essa construção, do Hospital São Benedito, do grande programa de pavimentação asfáltica, que era o programa Novos Caminhos, que a gente asfaltou bairros inteiros, como Pedra 90, por exemplo, e outros. Portanto, nós imaginávamos que a gente poderia transformar essa cidade de Cuiabá numa cidade que pudesse oferecer uma grande qualidade de vida, primeiro para as pessoas que aqui moram. E começamos esse trabalho, mas ele infelizmente foi interrompido. Hoje o sentimento que eu tenho, e que talvez seja compartilhado com muitas pessoas, é que a cidade está abandonada. Entendi. Nós vamos chegar daqui a pouco na administração do prefeito Emanuel Pinheiro, mas antes disso, há uma situação muito desgastante dentro do União Brasil por conta desse seu desejo de candidatura, pelo fato do presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho, também não abrir mão dessa candidatura. Nós estamos vendo alguns embates, algumas trocas de farpas. Nós vimos exatamente reuniões que aconteceram no União Brasil que não foram tão tranquilas assim. Agora, por último, o que se especula é uma debandada do União Brasil por conta exatamente desse projeto que alguns intitulam ser goela abaixo. Colocar o nome do Fábio Garcia, com o apoio do governador Mauro Mendes, sem discutir isso amplamente através de uma pesquisa, de um consenso de todo o grupo. Por conta disso, na semana passada até, nós trabalhamos aqui juntamente com a nossa equipe do Passando a Limpo, conversamos com vários agentes políticos, e dentre eles Dilmar Dal Bosco, Eduardo Botelho, Júlio Campos, Jaime Campos, que já disseram que possivelmente não ficam mais no União Brasil e devem seguir aí por Mais Brasil, o novo partido, nessa fusão PTB e Patriotas, o Mais Brasil 25, tendo inclusive Dilmar Dal Bosco como presidente do diretório estadual do partido, com um nome já emplacado, com apoio de todos esses políticos experientes de Eduardo Botelho para disputar essas eleições. Nós temos, por certo, a impressão de que as eleições de 2024 aqui em Cuiabá vai ser uma das mais difíceis dos últimos anos, né? E eu não tenho dúvida que o nome do senhor vai ser o do União Brasil, até pelo apoio que o senhor tem do grande líder do partido hoje, que é o próprio governador Mauro Mendes, que indiscutivelmente faz uma das administrações a nível de Brasil de governo de Estado das mais
aparentemente brilhantes. É protagonista hoje no Brasil e no mundo, atrás do executivo aqui do estado de Mato Grosso. O senhor está preparado para esse embate dentro do União Brasil também, Fábio Garcia? Porque vai ser uma construção difícil. Nelo, eu sou uma pessoa de consenso, de buscar entendimentos. Sempre foi assim na minha vida, sempre procurei buscar entendimentos, consensos. Foi assim que fiz durante longos anos que eu fui presidente do PSB. Eu passei Eu me lembro bem. presidente do PSB por quase 4 anos e depois assumi o Democratas. Lembro também. União Brasil. Fizemos um grande trabalho em todos esses partidos. Vou dar um exemplo: quando a gente assumiu o Democratas, o partido tinha 7 prefeitos e 1 deputado estadual. Nós construímos o maior partido do Mato Grosso, com hoje 4 deputados estaduais, em vez de 4, em vez de 7 prefeitos, 38 prefeitos. O partido não tinha nenhum deputado federal, nós conseguimos 2 deputados federais nas últimas eleições, e um fato muito raro na política, que foi eleger, na mesma eleição, do mesmo partido, um governador e um senador da República. Um trabalho feito conjuntamente com todos. Por quê? Por ter conseguido exercer a capacidade do diálogo. E mais, por ter compreendido que o projeto político, ele não é um projeto individual, mas ele é um projeto de grupo. Plural. Plural. Portanto, eu não vou me furtar ao diálogo. Perfeito. Também não vou me furtar de correr atrás dos meus sonhos. Perfeito. Acredito que seja legítimo o Botelho construir a candidatura dele. Acredito também que seja legítima a minha possibilidade de poder construir a minha candidatura. E também nunca fui uma pessoa de ter medo de ameaças e também de aceitar trabalhar com faca no pescoço. Então, o que eu espero? Eu espero um ambiente de tranquilidade, de paz, respeitoso, aonde todos os membros partidários respeitem a legitimidade do Botelho de construir a sua candidatura e respeitem a minha legitimidade de construir também a minha candidatura e correr atrás do meu sonho. É perfeitamente compreensível essa sua demonstração agora de insatisfação e até mesmo de uma certa indignação por conta do tamanho que isso se tomou dentro do partido, né? Eu acho que essa discussão começou muito cedo, né? Eu penso que essa discussão em torno de um nome dentro da União Brasil poderia ser postergada um pouco mais, né? Mas como nós estamos vendo acontecer, não só aqui em Cuiabá, mas em vários outros locais, em janeiro agora de 2023, o assunto já é as eleições de outubro de 2024, quer dizer, nós temos ainda um longo percurso pela frente, muita coisa para se fazer, muita ponte para se construir, muita via para se pavimentar, muita luz para iluminar, e aí já estão discutindo uma coisa que está lá na frente. Isso causa um desgaste muito grande e coloca o eleitor numa situação de preocupação, porque percebe-se claramente que a questão do protagonismo no poder político está imperando. Na verdade, eu não estou insatisfeito, nem indignado, eu estou levando com muita naturalidade esse processo. Acho que é cedo também, já disse isso diversas vezes, esse país precisa deixar de ficar pensando somente em eleição, esse país precisa trabalhar. Eu defendi uma reforma política quando eu estive deputado da outra vez e pude votar numa reforma política com o fim da reeleição, com um mandato de 5 anos e com eleição única a cada 5 anos para esse país. Eu acho que a gente precisa pensar menos em eleição e trabalhar mais. Falando em trabalhar mais, o senhor tem sido muito crítico com relação à administração de Emanuel Pinheiro. Nós estamos vivendo um momento muito ruim aqui na capital com essa intervenção da saúde e isso, sem dúvida nenhuma, prejudicou demais a administração. Nós estamos vendo também uma Câmara Municipal batendo cabeça em torno de assuntos polêmicos lá. Nós estamos vendo um cenário diferente, né? Não sei se é uma polarização política ou se é um mal-estar
que foi criado dentro da política por conta de gestões que estão sendo colocadas em dúvida. Como é que o senhor está acompanhando toda essa questão da administração do prefeito Emanuel Pinheiro, intervenção de Cuiabá, né, os problemas todos que o senhor, minutos atrás, já começou a destacar? Não, eu disse, o sentimento que tenho é que a cidade de Cuiabá é uma cidade abandonada, mal cuidada, com problemas gravíssimos em várias áreas. Problemas graves na saúde pública, que foram objeto de uma intervenção nunca antes acontecida na história dessa cidade. Lembrando que essa intervenção ela foi pedida pelo Ministério Público Estadual e foi decretada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, devido à situação absolutamente caótica da saúde pública de Cuiabá. O relatório inicial da intervenção, o diagnóstico da intervenção, deixa muito clara a situação da saúde de Cuiabá. De cada 3 unidades básicas de saúde dessa cidade, uma não tinha médico. Era mais de 35% das pessoas desatendidas de médico. Mais da metade dos medicamentos considerados obrigatórios pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde, faltavam nas unidades de saúde de Cuiabá. Não tinha médico, não tinha remédio. Sem médico, sem remédio, sobra o que para a população? Na termina saúde. Não tinha raio-x nas unidades de pronto atendimento, as famosas UPAs. Nas 3 UPAs, os raios-x tinham sido desligados, não estavam funcionando. As pessoas eram colocadas em ambulâncias superlotadas para fazer um simples raio-x e voltar depois para a UPA para continuar atendimento. Atendimento que deveria ser feito em 1 hora, demorava mais de 24 horas para ser feito. Um descaso absoluto. Um descaso absoluto. Portanto, foi necessário uma ação muito contundente e forte do Tribunal de Justiça, que é intervir na saúde pública da cidade, para melhorar o atendimento na ponta, para as pessoas. E é o que está acontecendo. A intervenção já vem dando resultado para Cuiabá. Restabeleceu médicos nas unidades de base saúde, nas unidades de pronto atendimento. Já chamou o concurso, porque em vez de ser a saúde pública um cabide de emprego, e tem denúncias, inclusive, com investigações, porque a saúde passou a ser palco de escândalos também, é importante a gente lembrar. A gestão Emanuel Pinheiro passou por 15 operações policiais por suspeita de corrupção e 9 secretários presos ou afastados por suspeita de corrupção. E uma das denúncias é o aparelhamento da saúde pública para fins eleitorais. Quer dizer, colocar na saúde pública cabos eleitorais, em vez de atender pessoas. Portanto, no lugar de médico, tinham cabos eleitorais. É um absurdo. Então, hoje, a interventora chamou um concurso, que é a forma correta de você admitir na administração pública. E nesse concurso, quase 160 médicos foram chamados para atender as pessoas. Restabelecimento do raio-x, restabelecimento das cirurgias. Agora, na intervenção, já aumentou, nos primeiros 60 dias da intervenção, já aumentou em 77% o número de cirurgias que eram feitas antes. Compra de medicamento, abastecimento de todas as unidades de saúde com medicamentos. Portanto, vem melhorando. Mas agora, resolver toda a saúde pública em 60 dias é praticamente impossível, porque é importante lembrar que o desmonte da saúde pública aconteceu nos últimos 6 ou 7 anos. Não foi de agora. Ela vem sendo desmontada, desmanchada há muito tempo. Portanto, colocar essa saúde pública para funcionar é um grande desafio. Num prazo de 60 dias é um desafio maior ainda, mas temos avanços importantes sendo conquistados dia a dia pela intervenção. Eu vou para um rápido intervalo comercial, volto na sequência falando sobre as PCHs do Rio Cuiabá, também um assunto polêmico que está sendo discutido e para quem quer ser prefeito de Cuiabá não pode fugir desse debate. Rapidinho eu estou de volta. Já estamos de volta com o programa Passando a Limpo. Estou entrevistando nessa noite o deputado federal Fábio Garcia, do União Brasil. Já abriu o coração e disse que quer ser prefeito de Cuiabá.
né? Eu penso que competência não lhe falta para isso. Agora, quem quer ser prefeito de Cuiabá tem que lidar com o Rio Cuiabá. E nós estamos numa discussão nesse momento, deputado Fábio Garcia, com relação à construção das PCHs aqui no Rio Cuiabá. A Andressa Salles, a Andressa preparou aí uma reportagem, viu, Caldeira? A Andressa preparou uma reportagem com relação a esta questão das PCHs. E ela traz mais informações para nós. Andressa, esse assunto parece que não vai parar por aí, não vai se esgotar agora. Nós estamos vendo aí uma forte pressão da Assembleia Legislativa, porém, o que se sabe é que as cortes já deram parecer favorável para a construção. Como é que vai ficar isso? Bom, se deu parecer favorável é uma situação, mas a SEMA negou o pedido, né, de licença e aí bateu firme nessa tecla, dizendo até pelo clamor da sociedade, né? Ninguém quer que essas usinas vão para o Rio Cuiabá, porque é uma situação complicada, né? Tem as margens do rio, a questão dos peixes, dos animais, os ribeirinhos. Então, assim, tem que colocar essa questão em pauta também para discutir se realmente vai ser viável. Vamos acompanhar a reportagem. A Secretaria de Estado de Meio Ambiente, a SEMA, negou o pedido de licença prévia para a construção do complexo de 6 pequenas centrais hidrelétricas, PCHS, projetadas para o Rio Cuiabá. A SEMA analisou o processo de licenciamento de acordo com a sua atribuição constitucional de avaliar os impactos e a viabilidade ambiental dos empreendimentos. A equipe técnica multidisciplinar designada considerou toda a legislação vigente, o estudo da Agência Nacional de Águas e todo o arcabouço técnico de avaliação da viabilidade do empreendimento. Um dos principais pontos para que a SEMA tenha negado a licença é que a área requerida para a implantação do empreendimento foi considerada zona vermelha pela Agência Nacional de Águas, a ANA, e que o empreendimento inviabilizaria a reprodução das espécies no período da piracema e a continuidade da pesca. Que é considerada, na verdade, foi feito um estudo, né, contratado pela Agência Nacional de Águas, que contratou a Fundação Eliseu Alves e a Embrapa Pantanal para realizar esse estudo. E foram classificadas áreas onde poderiam ser feitas barragens, PCHs ou hidrelétricas, e áreas consideradas como essa, como área vermelha, que é uma área é um berçário, é uma área extremamente importante para a reprodução dos peixes, para que ocorra a piracema. Justamente por isso, essa área deve ficar livre de qualquer construção de barragem. Fizemos uma análise do estudo de impacto ambiental apresentado pelo empreendedor e os impactos negativos seriam muito relevantes, muito maiores do que os impactos positivos causados por esses empreendimentos. Na verdade, foram listados 42 impactos, sendo que 85% deles seriam negativos, o que traria um grande impacto à população, né, não só local, mas como todos os usuários do Rio Cuiabá, e esse foi o maior motivo de indeferimento do processo. Dentre os impactos apontados estão a alteração do leito original do rio, da velocidade da água, da qualidade da água, a ocupação do solo pela formação do lago, a modificação da fauna e a flora aquática, a vazão residual no trecho seco do rio e impactos socioambientais no turismo e na pesca. Nós teríamos os impactos em relação à retirada de areia, por exemplo, que ocorre no Rio Cuiabá, isso afetando, né, as questões da construção civil do Estado. Teríamos também uma diversificação dos ambientes, uma fragmentação dos ambientes, em especial das áreas de preservação permanente. Na verdade, essas populações seriam afetadas, inclusive, com a necessidade de realocação. Então, alguns teriam que se mudar dessa região por conta do impacto e por conta da geração dos lagos, né? As PCHs criariam lagos e isso iria afetar a população ribeirinha, inclusive os quilombos. O relatório técnico emitido pela SEMA reforça que o empreendimento possui inviabilidade ambiental e social desde a sua concepção, na fase de instalação e também a sua operação, devido à alteração nas margens do Rio Cuiabá. Que esse estudo ele tem sido bastante
bastante debatido, né? Já há algum tempo nós estamos nessa análise, na análise desse processo de licenciamento, e muito se falou entre os impactos positivos e os negativos, e de uma forma geral a população tem se manifestado contrária à instalação desses empreendimentos. Inclusive houveram leis, né, contrárias também. Então todo esse clamor da população já nos mostrava que não era a vontade da população que eles fossem instalados. Eu estou conversando aqui com o deputado Fábio Garcia a respeito dessas PCHs. Ele já está dizendo aqui, Agnello, eu não concordo com a construção dessas usinas de jeito nenhum. Por quê, deputado? Qual que, ao seu ver, assim, é o impacto mais negativo para a população cuiabana e mato-grossense? Agnello, eu venho do setor energético. Sim. Por muito tempo na minha vida, eu trabalhei nesse setor e conheço razoavelmente bem este setor. Portanto, quando você E é engenheiro também. E sou engenheiro. Quando você analisa os impactos de uma usina hidrelétrica, como é o caso, você precisa fazer uma análise desde um ponto de vista ambiental e desde o ponto de vista social. O Rio Cuiabá, primeiro, é um grande patrimônio deste estado, dessa cidade de Cuiabá, e ele é o principal rio do maior patrimônio que a gente tem no estado do Mato Grosso e um dos maiores ecossistemas do mundo, que é o nosso Pantanal Mato Grossense. Sem dúvida nenhuma. Portanto, qualquer interferência e intervenção neste rio precisa de uma análise ainda mais cautelosa do que o normal, porque a gente está mexendo num ecossistema único no mundo, que é o Pantanal Mato Grossense. E o Rio Cuiabá, ele é um rio que não tem cachoeiras. Ele é um rio que tem um volume grande de água e tem corredeiras, não tem cachoeira. Portanto, ele é um rio com fluxo livre para que os peixes possam fazer o seu caminho de piracema, de reprodução. E para você construir uma usina, você precisa fazer uma barragem, uma construção de uma parede gigantesca de concreto, cortando o rio, para que você possa elevar o nível da água, e você então faz aqueles grandes lagos, e aí você tenha uma queda, você produza uma cachoeira que não existia. E quando você constrói esse muro que atravessa o rio, você impede a passagem dos peixes, e você acaba afetando, portanto, este ecossistema tão importante, de reprodução tão importante para o Rio Cuiabá e para o Pantanal Mato Grossense. Portanto, a análise feita pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente, ela é uma análise técnica, desde um ponto de vista de impacto ambiental e social, porque este Rio Cuiabá também, ele é fonte de emprego e renda para milhares de pessoas que vivem do rio, seja pelo turismo, seja pela pesca. Os ribeirinhos seriam afetados. Sem dúvida, porque quando você interfere na reprodução e na movimentação desses peixes, você interfere na vida do Pantanal e dos ribeirinhos. Portanto, é acertada, na minha percepção, esta recusa da SEMA ao licenciamento dessas usinas. O que o Supremo fez? O que o Supremo fez, ele nunca entrou no mérito, na verdade, se as usinas deveriam ou não deveriam ser licenciadas. O que o Supremo fez, o Judiciário, foi dizer quem é a entidade, o órgão que é responsável por licenciar ou não o empreendimento. Ele disse, esta entidade é a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, portanto, cabe a ela. Foi isso que o Supremo disse. Portanto, as coisas estão corretas no seu devido lugar. A Secretaria Estadual do Meio Ambiente, que é o órgão apto a dizer se o empreendimento pode ou não pode ser construído num rio, que nasce e morre no mesmo estado, como é o caso do Rio Cuiabá. Baseado em estudo técnico. Baseado no estudo técnico, com um foco ambiental e social, acertadamente negou esse licenciamento. Perfeito. São 20 horas agora. Eu quero entrar num assunto importante também, que é o marco fiscal. O querido repórter Danilo Figueiredo traz informações com relação a esse assunto, que também vai ser de grande repercussão nacional. E aproveitando aqui, Danilo, a presença do Fábio Garcia,
até para a gente poder também discutir um pouco a respeito disso daí, né, Danilo? É verdade, Agnello. Antes da matéria, eu quero agradecer a presença do deputado federal Fábio Garcia e dizer que os meus seguidores mandam um abraço para o senhor e dizem que é uma honra tê-lo aqui e desejam sucesso na sua jornada. Nós vamos conferir agora a matéria que trata sobre o novo marco fiscal. Esse novo marco fiscal estabelece o fim do teto de gastos e coloca uma série de regras para poder controlar a dívida pública da União. Vamos ver a matéria no ar. Por 367 votos, o plenário da Câmara aprovou a urgência para a tramitação do projeto de lei complementar que institui um novo regime fiscal com metas para a redução sustentável do endividamento público. O líder do governo, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, ressaltou a importância da aprovação do novo marco fiscal. Nós estamos tratando de um tema que diz respeito ao país. Frente ao fim do teto de gastos, nós precisamos de um novo regime fiscal para garantir a estabilidade, para garantir previsibilidade e readquirir a confiança no Brasil perante o mundo e perante os agentes econômicos. A nova regra vai substituir o teto de gastos, que desde 2017 limita o crescimento dos gastos do governo à inflação do ano anterior. O líder da minoria, o deputado fluminense Carlos Jordi, do PL, defendeu mais tempo para discutir a matéria numa comissão especial. Ainda que o governo não atinja a meta de superávit primário, ainda terá um crescimento real da despesa de 0,6%. E isso vai aprofundar o país numa crise econômica muito grande. Por isso que nós entendemos que a urgência é desnecessária. Na verdade, precisaríamos trabalhar muito mais em uma comissão especial. Na mesma linha, o deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, criticou o texto apresentado. Esse arcabouço, ele substitui um limite de gastos para um piso de gastos, ou seja, uma garantia para os políticos gastarem em nome da população, do pagador de impostos. Hoje, cada brasileiro trabalha até final de maio para sustentar a máquina pública. Esse valor, essa quantidade de trabalho, suor e sangue vai ser aumentada. O relator da matéria, deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, destacou os principais pontos da proposta. Ele parte de um pressuposto de que, em momentos de abundância, de pujança, nós temos condições de fazermos as políticas públicas serem efetivadas. Mas nos momentos de crise, de igual forma, nós teremos um indutor importante que é o poder público. Ajustamos nas reivindicações, nas sugestões que me foram apresentadas por diversos líderes partidários, tanto da direita quanto da esquerda e os partidos que compõem o centro desse parlamento. E pudemos aperfeiçoar, colocando, eu não gostaria de chamar de sanções, mas controles e ajustes. Bem, nós estamos conversando aqui, o deputado... olha lá, inclusive, mostra lá a imagem lá do deputado... Olha lá, tá lá no fundo, está fugindo, olha lá. Ele estava fugindo do debate lá na Câmara Federal. Agnello, o deputado foi bem avaliado na pesquisa do site Ranking Político. Você também está um puxa-saco do Fábio Garcia aqui, como eu te falar, viu? Eu quero pegar ele aqui, você está querendo puxar saco dele, pô. Ele fugiu lá, mas não vai fugir aqui, não. O senhor discutiu essa pauta juntamente com os seus colegas lá. Eu confesso, deputado Fábio Garcia, que eu fiquei preocupado, porque eu esperava que essa discussão ela fosse se estender um pouco mais, principalmente provocada pelo PL e pelos republicanos. Né? 29 deputados federais do PL votaram a favor, 11 se abstiveram, 49 votaram não a este modelo que foi ali apresentado. Aqui de Mato Grosso, nenhum deputado do PL votou a favor. Agora, o senhor estava me dizendo que dentro dessa discussão o senhor apresentou lá 6 emendas. 6 propostas. Sim, positivo. Quando você estava me vendo ali, eu estava subindo a escada para ir conversar com o deputado Cajado, que é o relator deste
deste projeto para pegar o compromisso do deputado Cajado de que, depois da votação da urgência, porque a gente só votou a urgência do projeto, não votamos o mérito do projeto. Sim. Depois da votação da urgência, que nós sentássemos para discutir ainda alguns pontos de melhoria a este projeto, porque eu tinha 6 emendas colocadas a este projeto do novo regime fiscal do país. Portanto, é por isso que você vê eu subindo a escada do plenário, porque ele estava ao lado do presidente Arthur Lira naquele momento, acompanhando essa discussão de votação, e eu queria pegar esse compromisso dele, e esse compromisso foi feito em público pelo presidente Arthur Lira. Nós estamos votando a urgência hoje e vamos votar o mérito na próxima semana, portanto, teremos este prazo para que a gente possa aprimorar o projeto. Agora, é importante a gente dizer, primeiro para as pessoas, o que trata o regime fiscal? O regime fiscal simplesmente é colocar regra para controlar o gasto público no país, para que a gente não dê um cheque em branco para o presidente, para ele gastar quanto quiser o dinheiro que não é dele, que é do povo brasileiro, e que ele possa ter um certo controle desse gasto, para que a gente não quebre o país, para que a gente não leve o país à falência, porque levar o país à falência significa a gente ter uma taxa de juros ainda muito maior, explodir a taxa de juros, a gente ter um câmbio muito maior e a gente não ter dinheiro para fazer mais investimento no país. Portanto, é importante que um país tenha um regime fiscal sério e confiável. O que aconteceu no país? Nós tínhamos um regime, que era o teto de gasto. O que dizia esse regime, Agnello? Dizia o seguinte: as despesas públicas no país só podem crescer a inflação do ano anterior. Ponto. O que aconteceu com esse regime? Na PEC da transição, votada no ano passado pelos deputados e senadores que estavam no mandato no ano passado, eu não estava, a PEC da transição, ela destruiu o regime fiscal do Brasil, porque ela aprovou mais de 100 bilhões de despesas que não estavam previstas aquilo ali foi na PEC do teto gasto. Aquilo ali foi uma vergonha. Portanto, daquele momento em diante, de verdade, nós não temos mais um regime fiscal no Brasil, porque as despesas não cabem no teto. E nós estamos vivendo um momento de insegurança tremenda por conta qual que é o disso. resultado de tudo isso? O resultado disso, Agnello, é a taxa de juros que a gente está vivendo hoje no Brasil, de quase 14%. Impagável. É uma das maiores taxas reais de juros do mundo, porque a gente tem uma inflação de 4% e uma taxa de juros de quase 14%. Você está falando da taxa Selic, de 13,75%. Exatamente, que é a taxa básica da economia. Inclusive tem sido motivo de grande crítica do presidente da República, mas há quem diga que este novo marco é, na verdade, uma cortina de fumaça para tentar exatamente driblar essa taxa Selic para enfraquecer exatamente o Banco Central, numa manobra do Executivo Federal para diminuir taxa de juros, aparentemente, mas que pode gerar um balão de inflação logo ali na frente. Não, na verdade, o que fala esse regime que está sendo votado? Sim. Ele diz o seguinte: a despesa pública no Brasil não pode crescer mais do que 70% do crescimento da receita. Portanto, se a receita crescer 5%, Sim. por exemplo, a despesa não pode crescer mais que 3,5%. Perfeito. E essa diferença, esses 30%, é dinheiro que o governo economiza obrigatoriamente Sim. para pagar dívida, abaixar o endividamento, tornar o Brasil economicamente mais forte. Abaixando esse endividamento, abaixaria juros? Abaixa os juros. Porque os juros, ele tem um componente muito importante lá dentro, que é o risco do país. E como fica a taxa Selic nesse caso? Abaixa. Porque a taxa Selic é a taxa básica. Sim. Qualquer juros no Brasil, qualquer financiamento, ele tem como princípio, referência à taxa Perfeito. Selic. Daí para cima. Portanto, a gente precisa colocar um novo regime fiscal no Brasil, confiável. Então, a base desse regime é isso. E ele coloca lá uma banda
de crescimento de despesa. Ela pode crescer somente até 2,5% mais inflação, nunca mais que isso. Se o governo descumprir as suas metas de resultado, existem penalidades, o que hoje não existe. Penalidades constitucionais que antes só aplicavam aos estados e aos municípios, agora passam a aplicar ao governo federal também, prevista no artigo 167A da Constituição Federal. Portanto, é um projeto que busca trazer uma disciplina para o gasto público, um novo regime do gasto público, com o objetivo de tornar o país mais confiável e a gente poder baixar a taxa de juros no país. Perfeito. Estamos entrevistando já, agradecendo muito a presença do deputado federal Fábio Garcia, do União Brasil. Eu quero te agradecer, muito obrigado pela sua entrevista, né, pela sua disponibilidade de ter estado conosco aqui. Desejar ao senhor boa sorte nessa construção da realização do seu sonho de ser prefeita de Cuiabá, desejar boa sorte ainda no seu mandato, né? Torcendo sempre por Mato Grosso, torcendo sempre pela nossa querida Cuiabá. Muito obrigado, viu, deputado? Inelo, eu que agradeço a você, à TV Cidade Verde, ao Passando a Limpo, a todos que nos escutam e nos assistem neste momento. É uma honra estar aqui. Eu acredito que vocês, a comunicação, fazem um papel importante para a sociedade brasileira, que é poder dar oportunidade desse debate transparente, verdadeiro, cara a cara com as pessoas, num mundo hoje cada dia mais difícil de se comunicar, né? Porque nós recebemos tanta informação por WhatsApp, Instagram, rede social, e algumas verdadeiras, outras fake news, né? E a gente não sabe mais o que é verdadeiro, o que não é. Portanto, eu reputo que a comunicação séria, os órgãos de imprensa séria, aqueles que achavam que com a rede social a imprensa perderia sua importância, se equivocaram. De forma alguma. Porque a imprensa séria fortaleceu ganhou ainda mais importância pela credibilidade. Verdade. Né? Portanto, eu quero agradecer muito essa possibilidade, dizer que eu estou à disposição, que nosso foco nesse momento é trabalhar pelo Mato Grosso. Eu digo sempre, eu fui eleito deputado federal, o mais votado dos eleitos pelo estado de Mato Grosso, para defender os interesses do meu estado lá em Brasília. Portanto, nesta luta, Inelo, é a primeira coisa que eu fiz quando o meu partido, União Brasil, me perguntou se eu queria algum espaço no governo federal, eu disse, não quero. Eu quero a minha independência de posicionamento. Portanto, eu estou pronto para poder votar contra qualquer retrocesso que o novo governo queira fazer ao Brasil, mas sempre digo, eu não serei o deputado do quanto pior, melhor. Com certeza, com certeza. Então, eu estou pronto para votar aquilo que seja bom para o país também. Por exemplo, dá um exemplo, programa Minha Casa Minha Vida. Vai ter o meu apoio. Programa de casa popular, de saneamento básico, de investimento nesse país. Eu quero que o país vá bem, que as pessoas vivam bem. O Lula não foi o presidente que eu apoiei, mas isso não vai me fazer que eu seja contra o meu estado e o meu país. Não pode ser oposição por oposição, de forma Portanto, eu quero manter a minha liberdade de posicionamento para eu poder defender o meu estado de Mato Grosso. Essa é a minha atribuição como parlamentar. E neste trabalho, eu quero me colocar à disposição de todos os mato-grossenses, desde já, agradecendo a confiança que tive, o voto de confiança que eu pretendo retribuir com trabalho e com resultado para o nosso estado. Então, muito obrigado pela oportunidade, um forte abraço a todos vocês, muito obrigado. Obrigado, deputado, um grande abraço, prazer em revê-lo, sucesso.